Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês um assunto muito importante que é o aterramento. Não sei se todos vocês sabem, existe a lei do aterramento, que é a lei número 11.377 de 26 de julho de 2006. Essa lei estabelece a obrigatoriedade da instalação do aterramento em todas as edificações. Então, você já tem a importância do aterramento conforme as normas técnicas e conforme a Lei 11.377. O aterramento que nós da IPT Engenharia executamos é o aterramento mais indicado pela NBR 5410 de 2008 e a NBR 5419 de 2015, que é o aterramento estrutural. O aterramento estrutural, ele, além de reduzir o tempo de execução desse aterramento, ele reduz o quantitativo de materiais e é um aterramento muito mais eficiente. É um aterramento que faz uso das estruturas das fundações, ou seja, nós fazemos um aterramento utilizando as fundações da edificação. Claro que antes a gente faz uma sequência de ensaios e depois a gente começa a execução do aterramento estrutural, é o mais indicado para você. E olha, você aqui em Brasília e várias outras regiões, existem muitas edificações sem sistema de aterramento. O sistema de aterramento tem como função evitar choques elétricos por contato indireto, e também tem a função de escoar as descargas atmosféricas. Aterramento, além de ter as normas, agora vocês estão conhecendo aterramento é lei. Pessoal, o nosso assunto de hoje é sobre a instalação de DPS. Primeiramente, o que é DPS? É um dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Surtos que podem vir de descargas atmosféricas diretas na estrutura da edificação, descargas induzidas, né? E também oscilações de tensão na rede elétrica. A instalação de DPS, para ela ser eficiente, você que tem aí uma indústria, você que está fazendo a gestão de um condomínio, a instalação de DPS ela deve ser coordenada, ou seja, todos os quadros elétricos devem possuir DPS instalados. Vamos dar um exemplo aqui, que você tem aí uma indústria, né? E nessa indústria você tem o quadro geral de entrada da indústria, que a gente chama de QGBT. Nesse quadro geral deve ser instalado um DPS classe 1+2. E todos os quadros, né, a partir desse QGBT, deve ser instalado DPS classe 2. E deve ser instalado DPS classe 3 em todos os pontos onde você tem equipamento, onde você quer fazer uma proteção mais fina. Então, não basta instalar apenas um DPS em um quadro. Você deve fazer a coordenação de DPS, que é colocar um DPS em cada quadro. E vou mais além ainda, se você tiver um sistema de CFTV, um sistema onde você armazena dados, você tem nesse sistema que instalar também DPS. Olá pessoal, nosso bate-papo de hoje é um assunto muito importante que é a qualidade de energia. E dentro do contexto de qualidade de energia, eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito das harmônicas. Primeiramente, o que são as harmônicas? Todos vocês devem saber que a frequência da rede elétrica é 60 Hz. As harmônicas são múltiplas da frequência de 60 Hz, ou seja, a segunda harmônica é 120 Hz, a terceira harmônica 180 e assim sucessivamente. Mas o porquê devemos conhecer as harmônicas? Em instalações industriais, por exemplo, o comportamento das harmônicas ele pode trazer sérios problemas. Entre eles, aquecimento dos cabos,
acionamento de sistemas de controle, desperdício de energia, né? Então, nós devemos conhecer a saúde elétrica daquela instalação. Para isso, deve ser feita uma análise de energia. Existe um instrumento capaz de mensurar essas componentes harmônicas, que é o analisador de energia. A IPT Engenharia, recentemente, ela fez uma análise de energia profissional, né, que é uma análise feita por engenheiro, tanto a colocação do instrumento quanto a análise, né, para uma indústria de grande porte na região do Distrito Federal, que é a Bimbo Alimentos. Nós fizemos uma avaliação onde nós coletamos as harmônicas, nós coletamos fator de potência, entre outros parâmetros que indicam a qualidade de energia. Mas como o nosso assunto é harmônicas, as harmônicas, elas trazem esses prejuízos que eu comentei anteriormente para vocês. Olá, pessoal, nosso bate-papo de hoje é sobre o barramento blindado. Olha, mas o que é o barramento blindado? Também conhecido como busway. É um barramento onde ele faz a substituição dos cabos. É um barramento, ele é fechado no invólucro, onde você tem as 3 fases e o neutro, e esse barramento blindado, ou busway, ele é composto de várias peças, né? Peças verticais ali. Cada peça tem, em média, 2,5 metros de extensão e elas são fechadas através de parafusos. Muitas edificações modernas utilizam o busway, até mesmo em condomínios. Aí é que vem o problema. O barramento blindado, ele é muito interessante porque ele é mais, vamos dizer assim, uma instalação mais clean, ocupa menos espaço, tem um custo menor, porém o barramento blindado requer uma manutenção anual. Que manutenção é essa que o meu condomínio tem que fazer no barramento blindado? É o reaperto das conexões, fazendo uso do torquímetro. Após o reaperto e religamento do sistema, deve-se fazer uma imagem termográfica de cada conexão. O barramento blindado é uma ótima solução e, ao mesmo tempo, se o síndico ou se o responsável por aquela indústria que está utilizando o barramento blindado não fizer as manutenções anuais, né, e não fazer também a megagem das barras, ou seja, medir o isolamento dessas barras, né, você pode ter sérios problemas com o barramento blindado. Olá, pessoal. Nosso bate-papo de hoje é sobre instalações elétricas. Quando você termina uma instalação elétrica, é muito importante observar a NBR 5410 de 2008, o que ela estabelece. Uma instalação elétrica, antes de entrar em operação, ela deve ser ensaiada. Ou seja, a empresa que você contratou no seu condomínio, na sua indústria, no seu comércio, para fazer as instalações elétricas, ao final da execução das instalações elétricas, essa empresa tem que te entregar os ensaios estabelecidos pela NBR 5410 de 2008. Os ensaios elétricos são testes de continuidade elétrica dos condutores, testes de isolamento dos condutores dos circuitos, testes dos circuitos que possuem DR, teste de resistência de isolamento e também os ensaios manuais de operação dos disjuntores. Isso vai garantir que as suas instalações elétricas estão em conformidade com a NBR 5410 de 2008. Olá, pessoal. Nosso assunto de hoje é sobre a execução de serviços elétricos. É muito importante você que vai contratar uma empresa para executar uma determinada instalação elétrica, que você contrate
uma empresa que esteja registrada no CREA, Conselho Regional de Engenharia, e que essa empresa tenha todos os seus colaboradores, né, qualificados, que estão trabalhando de acordo com as normas técnicas, que esses colaboradores tenham NR10, tenham NR35, e durante a execução dos serviços elétricos, você que está contratando uma empresa, você tem que observar, né, que essa empresa deve ter um engenheiro eletricista, que é aquele engenheiro responsável pela empresa, e ele também deve estar ali acompanhando a obra. Uma vez contratando uma empresa com qualidade, por exemplo, se você contrata a IPT Engenharia para executar os serviços elétricos de para-raio e tudo mais, a IPT Engenharia ela tem empresa, é uma empresa, na verdade, qualificada. Todos os colaboradores recebem treinamento de segurança de trabalho, né? E também recebem treinamento nas diversas áreas que nós atuamos. A IPT Engenharia hoje, né, em Brasília e no entorno, é a melhor empresa para prestação de serviço na parte elétrica e na parte de infraestrutura civil. Se você quer conhecer os nossos serviços, entre em contato conosco, entre no site da IPT Engenharia, www.iptengenharia.com, e você vai conhecer a nossa equipe, nosso trabalho, né? E é uma empresa de engenharia. Veja bem, é uma empresa de engenharia. Ela resolve o problema do cliente, utilizando a engenharia e as técnicas mais modernas que nós temos para solucionar os problemas elétricos, problemas de aterramento, entre outros problemas. Olá, pessoal. Nosso bate-papo de hoje é sobre uma empresa que tem uma especialização na parte elétrica. Essa empresa, na região do Distrito Federal e do entorno, é única, é a IPT Engenharia. Eu queria colocar aqui a formação dos nossos engenheiros. Hoje na IPT Engenharia, nós temos um total de 5 engenheiros eletricistas. Eu sou engenheiro eletricista da IPT Engenharia, né? Eu tenho mestrado em engenharia, né? Sou professor universitário, tenho as minhas pesquisas na universidade, no Centro Universitário de Brasília, que é a Uniceub, tem várias pesquisas na área de eficiência energética, na área de comandos elétricos, né? E nós temos o engenheiro Hugo Molina, que tem especialização, né, é engenheiro eletricista, o Hugo Molina é engenheiro eletricista, e também tem pós-graduação na parte de manutenção em subestação e relé de proteção. A Natália Salomão, ela também tem especialização na parte de gestão de manutenção. Temos também a Rebeca. A Rebeca, ela é engenheira eletricista, ela trabalha na parte de campo, ou seja, ela faz a coordenação das obras. O nosso outro engenheiro de campo, nosso outro engenheiro eletricista de campo, é o Aelton Moura, né? Tem uma especialização na parte de manutenção de SPDA e manutenção elétrica. Toda essa equipe, pessoal, né, é uma equipe de engenharia que vai dar solução para você, né? Essa equipe é treinada e qualificada para oferecer a melhor qualidade de serviço para vocês, tá bom? Então, se vocês querem resolver realmente o problema de vocês, contratem a IPT Engenharia. Olá, pessoal. Nosso assunto de hoje é sobre roubos de cabos de SPDA aqui na região de Brasília. Como evitar os roubos de cabos nos para-raios de Brasília? Bom, a ação que a IPT Engenharia recomenda a todos os seus clientes é transformar o seu SPDA convencional, que é aquele SPDA que tem descidas externas, transformar esse SPDA em um SPDA estrutural, que é aquele SPDA cujas descidas passam a ser a própria estrutura da edificação, ou seja, as ferragens embutidas ali no concreto. Para isso,
a IPT Engenharia segue a recomendação do anexo F da NBR 5419 de 2015, que é a IPT faz os ensaios de continuidade elétrica em todos os pilares. Depois, a IPT Engenharia faz os ensaios cruzado entre pilares. E aí sim, a IPT Engenharia utiliza os pilares como descida, né? Faz o seu escaneamento, faz a conexão com a malha de captação. Aí sim, além de evitar o roubo de cabos, você vai ter um SPDA muito mais eficiente. Consulte a IPT Engenharia para você evitar roubos de cabos, né? De para-raios, e também adequar a NBR 5419 de 2015. Olá pessoal, o assunto de hoje que eu vou conversar e bater um papo com vocês é sobre SPDA. O SPDA, muitas das vezes, ele é muito esquecido nas edificações residenciais, comerciais, né? E o SPDA é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E segundo a NBR 5419 de 2015, estabelece que o SPDA, ele a cada semestre, a cada 6 meses, ele deve ser inspecionado e a cada ano você tem que elaborar um laudo de SPDA. O que consiste esse laudo? Efetuar as medições de continuidade elétrica, se o seu SPDA for um SPDA estrutural, e efetuar as medições de aterramento. É importante, a gente costuma, da IPT Engenharia, avisar aos nossos clientes que é bom você fazer laudo e manutenção a cada ano do SPDA. Porque quando chega o período de chuvas, né, você garante que seu sistema está íntegro, funcionando conforme estabelece a NBR 5419. Olá pessoal, nosso assunto de hoje é sobre subestação de energia, subestação em média tensão. Muita gente pergunta de quanto em quanto tempo devemos efetuar as manutenções em uma subestação de média tensão. O tempo é anual. A cada ano, você deve fazer uma limpeza na sua subestação, um reaperto das conexões, um ajuste das chaves de fechamento, também efetuar os ensaios nos disjuntores, fazer o teste de relação de transformação do transformador, fazer a megagem de todos os cabos. Além disso, né, de todas essas manutenções, efetuar também a medição do aterramento da sua subestação. Por que isso é importante? Porque isso vai garantir o funcionamento da subestação e garantir o fornecimento de energia da sua edificação ou mesmo da sua indústria que possui uma subestação.